Mas a que a nossa gente... sala deu uma diminuída boa da quantidade de pessoas. Ah, deu, eu não venho muito aqui, então não consigo nem conversar com vocês direito, né? É, tipo assim, no início, né? Não sei se ela vai lembrar, Lembro, mas tô. era quase 40 alunos, né? É, Hoje é na faixa aí de uns 30 e poucos. mesmo assim é muito para ter 11 É, agora online. Mesmo assim é muita nas gente para um últimas aulas dado. estava dando 28, 29, por aí. Entendi, entendi. Então deixa eu ir, porque eu estou preocupada com o tanto de conteúdo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na apostila primeiro, para vocês não ficarem perdidos aí do local do conteúdo. Na nossa aqui está na página 286. A minha é bem antiga, deve estar bem diferente das suas. Está na página 286. Valeu. Está chegando mais gente aí. Então, o que, que são queimaduras, né? É exatamente o que a gente ouve falar aí que acontece, né? Os acidentes. Então, é qualquer acidente, né? Que vai ocorrer uma lesão no tecido da pele, né? Nossa. Porém, nós temos várias classificações relacionadas à queimadura. Por exemplo, quando chega um jornalista da Globo ali na frente do João 23, né? Ah, o marido, o ex-marido, colocou fogo na esposa e teve 70% do corpo queimado. Então, como que o jornalista tem essa propriedade de falar que a mulher teve 70% do corpo queimado? Então, existe todo um parâmetro, né, para que seja dado esses dados. Então, vocês vão aprender aqui hoje como é feito toda essa computação aí, né, que a gente tem a propriedade de falar que foi 70, foi 10, foi 20% do corpo queimado, tá? Então, a mesma forma que é feito no hospital que nós vamos ver aqui. Então, queimadura é tudo que vai causar lesão ali no tecido, né, e da pele. Então, pode ser através não só de fogo, mas pode ser através de um produto químico que é corrosivo, né? Aquela fumaça que sai de dentro da água do carro quando ferve, né? Aquele vapor. Então, tem o sol, né? É uma queimadura solar, tem altas queimaduras aí com radiação ultravioleta. Então, nós temos várias coisas aí que pode queimar. Lembrando que as queimaduras não danificam apenas a pele, né? Elas chegam a danificar músculos, tendões e pode chegar até o osso, dando aquele efeito de carbonização, né? Então, elas são muito graves. Vocês ainda não viram em anatomia fisiologia da pele. Eu precisaria que vocês já tivessem visto. Mas eu vou falar aqui pontualmente, mas a professora vai aprofundar mais com vocês. Mas eu preciso de algumas coisas para que vocês entendam a minha matéria de hoje, tá? Então, às vezes, nós não damos muita importância, assim, para a nossa pele, né? Ou então a gente dá somente para algumas regiões aí do corpo, mas nós temos uma grande importância. O maior tecido, o maior órgão do corpo humano é a nossa pele, né? Ela reveste o corpo todo e ela serve como barreira de várias outras coisas, né? Ela que faz a nossa, participa da nossa regulação da temperatura, né? Quando a gente está com febre, o que que a gente faz? Já olha ali pela febre, a gente consegue ter esse retorno, né? As terminações nervosas da sensibilidade. Se eu não tiver a pele, como que eu vou sentir que aqui está quente e vou tirar a mão? Eu vou ficar queimando, 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 queimando. Então, nos traz a questão da água, né? Então, nós temos na construção da pele, da nossa pele, do nosso tecido também, água, a constituição de água, né? Então, nós temos aproximadamente 70% do nosso corpo de água, e uma dessas grandes porcentagens da água está em nossa pele, né? Por isso que quando a gente está, o idoso, por exemplo, que é mais desidratado, ele tem aquela pele tão áspera, né? Mais grossa, craquelada, e é constituída também de camadas. Então, quando a gente olha aqui do lado de fora, a gente não entende, né? Camadas, professora, a pele é por camadas. Então, nós temos a epiderme, que é essa camada externa que a gente enxerga aqui do lado de fora.
Nós temos a derme, que assim que rompe essa primeira camada, que é a epiderme, nós já visualizamos a derme, que é a segunda camada. Então, para eu visualizar a derme, que é a segunda camada, eu tenho que romper a primeira camada, senão eu não vou enxergar que está aqui de baixo. E nós temos a terceira camada da pele, que é a hipoderme. Então, ao invés de vocês verbalizarem agora primeira camada, segunda camada, terceira camada da pele, vocês vão verbalizar de acordo com a pessoa que é bem estudada, né? Epiderme, derme, hipoderme. Esse negócio de primeiro, segundo, terceiro aí, ó, foi extinto aí da vida de vocês já, tá? Deixa eu só abaixar um negócio aqui. Aí. Então, a gente já sabe que ela tem várias funções. Ou seja, se eu queimar, né, se eu chegar a queimar, ter uma queimadura profunda, ou com fogo, com qualquer coisa que chega, eu posso chegar a queimar a primeira, a segunda e chegar até a terceira camada da pele aí. E as queimaduras, elas também são classificadas, né? Elas são classificadas de acordo com um monte de coisa que eu tenho que olhar. Então, eu tenho que saber o que causou a queimadura. Foi fogo, foi vapor, foi um óleo quente. E qual que é a profundidade, né? A profundidade dessa queimadura? Foi na primeira, na segunda ou na terceira camada? A extensão... Professor, é nessa Oi? profundidade aí que é nessa profundidade que a gente fala queimadura de primeiro, de segundo grau, de É acordo ela com a mesma, você vai ver profundidade? daqui a Né? pouco. Ah, Cada uma dessas coisas que eu estou circulando, a gente vai ver separado as classificações. Então, eu tenho a profundidade, que é a primeira, segunda e terceira. Eu tenho a extensão, que ela é daqui até aqui, por exemplo. A gente vai ver como que calcula, que é o que eu falei, que ela teve 80% do corpo queimado. Então, isso significa a extensão. Eu tenho a localização, que para mim é junto com a gravidade. Por quê? Dependendo da localização da queimadura, pode ser uma queimadura pequena, mas a localização que foi é uma localização de grande gravidade. Né? Uma coisa é eu queimar meu braço, uma coisa é eu queimar meu rosto. Né? Então, uma coisa é eu queimar meu pescoço, que eu vou ter um edema de glote é importante, não vou respirar e por aí vai. Então, dependendo da localização, tudo é ruim, né, gente? Mas dependendo da localização aí, ela torna-se pior ainda. Então, existem classificações para as queimaduras, né? Então, é de acordo com a causa, o que causou a queimadura, foi fogo, né? Um óleo quente, um produto químico, então a causa. A profundidade, primeira, segunda, terceira camada da pele, a extensão, 80%, 10%, 15%, e a localização e gravidade. Onde que foi? Foi no rosto, no tórax ou foi no pé? Tá? Então, aqui o primeiro que eu circulei é quanto às causas. Então, a primeira que vem aqui embaixo são as causas. Então, as queimaduras, quais são as possíveis causas das queimaduras? Né? Então, são físicas, tem a causa física, que podem ser térmicas, elétricas e de radiação. Nós temos a causa química, nós temos a causa biológica, que pode ser animais e vegetais. Aqui já é outra coisa. Então, nós temos essa questão das causas. O que causou a queimadura no meu paciente? Então, se a causa foi física, pode ser térmica. O que causa térmica, causa queimadura aí? Então, pode ter um gás, né? Gases aí de indústrias, alguma coisa que pode provocar sair, que ela chama de ar e queimar assim a pele toda do colaborador. Líquidos, né? Líquido quente, alguma coisa relacionada a um líquido quente, assim, que pode cair no corpo, né? Com altas temperaturas e grande, um caldeirão de água quente, revira em cima de um bebê, imagina. Sólidos quentes, né? Algo que seja mais sólido, mais consistente, que seja quente. Então, é tudo relacionado a térmico, porque a caloria
esse produto aqui, ele está quente, ele está aquecido, por isso que é térmico, tá? E outra coisa são objetos aquecidos. Aquecida porque é térmico. Então, pode ser um ferro quente, uma panela quente, um tabuleiro quente que eu vou pegar no forno e queimar minha mão toda. Qualquer coisa que eu posso pegar e não estou sabendo que está quente ali, né? Então, são questões térmicas, a queimadura térmica. E a queimadura elétrica. Tem queimadura elétrica também? Tem, né? Por eletricidade e raios. Todo mundo aí já viu aqueles acidentes na televisão, né? Aonde que o povo fica na beira do mar, cai uma descarga elétrica ali de uma chuva e tem uma queimadura, vem até a morte. Ou então, quem nunca viu aí naquelas fazendas que não tem muito para-raio próximos, que cai um raio de chuva, pega até fogo o galho da chuva, da árvore, né? Mata animais, né? E uma série de outras coisas. A radiação, né? Então, aqui a gente está falando de radiação relacionado a raios solares ou agentes radioativos também. Então, raios solares é a queimadura do sol, quando eu fico lá na praia tostando no sol, né? Dá queimaduras graves também. E agentes radioativos, vocês vão aprender no último módulo, mas a radioterapia é uma radiação, né? Que vem permear a pele do paciente e chega até o tumor, né? Para matar células malignas e reduzir e matar aquele tumor. Mas quando a radioatividade ela penetra na pele para chegar até o foco, que é o câncer, ela queima a pele do paciente, a gente chama de iatrogenia, tá? Queimadura iatrogênica, porque a radiação para ela chegar até o tumor, por exemplo, um tumor de mama, ela vai ultrapassar as glândulas, o tecido, a mama, até chegar lá no fundo, onde que está aquele nódulo. Então, ela vai causar uma queimadura externa na pele, mas o paciente não sente nada na hora, viu, gente? Ele sente 24 horas aproximadamente depois uma sensação de calor e a pele fica vermelha mesmo. Mas na hora do exame, o paciente não sente nada, não sente queimar, não sente nada. Então, por isso que a gente fala que aqui, quando a gente fala de radiação, a gente fala de radiação solar, que são os raios ultravioletas, que pode causar uma queimadura, e os agentes radioativos, tá? Que vem dessa onda aí de radiação dessa forma. Nós temos outra causa que pode causar queimadura no indivíduo, que é a questão química, igual já havia falado, né? É um produto químico como ácido, né? Esses ácidos aí que corroem, né? Tem mulher que anda até com um tiquinho na bolsa, né? Que quando vai lá e taca em algum assaltante, em alguma coisa, é ácido, né? Químico, que vem na pele e na hora derrete a pele assim, sai escorrendo. Eu tenho umas fotos ali, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou só explicar aqui. E tem a questão biológica, que muita gente não sabe, tem muita gente que usa dentro de casa para poder... E realmente é uma planta muito bonita. Eu pulei aqui para a planta, mas deixa eu falar dos animais primeiro. Então, existe queimadura de causa biológica? Existe, né? Quem não lembra aí da lagarta corta-fogo? Aquela cheia de pelinho. Ela vai passando, ela deixa exatamente uma queimadura, né, grande, lá na gente, dói mesmo, realmente queima, não tem outro nome para dar, é uma queimadura, né? Água-viva, que é aquela água-viva do fundo do mar, né? Que geralmente tem épocas dela, e onde que ela passa, ela deixa uma queimadura como se fosse uma queimadura elétrica, e deixa um vergão na pele onde que ela passa, realmente de uma queimadura. Vegetais, né, que eu estava falando. Nós temos nós temos o látex, de certas plantas, que é aquele látex que muita gente tem alergia, e a urtiga, que é uma planta que muita gente cultiva em casa, super bonita, de enfeite. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, gente, nós temos... Quando eu falo, qual foi a causa da queimadura do paciente que internou ali agora? Aí eu tenho que saber. A causa dele foi por eletricidade. Ele estava fazendo um serviço na empresa dele, não sei o que aconteceu, deu uma descarga elétrica ali, ele acabou, está aí quase entre a vida e a morte aí, por descarga elétrica. Ah, não, o paciente acabou de dar entrada aqui, foi por
uma queimadura de sol de praia, né? Teve uma queimadura de 2º grau, porque deixou o menino brincando o dia inteiro na praia, agora está com insolação enorme aí, que não consegue nem dormir. Então, quando eu falo a causa, significa isso, tá? Agora eu vou ver a profundidade da lesão. Eu vi o que causou. O que causou foi o sol. Tá, mas só ficou vermelho, como é que foi? Foi só superficial, aquela vermelhidão que incomoda, né? Tudo que pega, a gente até arde, ou foi mais profundo ainda, deu bolha, né? O que aconteceu? É agora que a gente vai ver isso aí, né? Então, quando eu falo a profundidade, é se queimou só aqui do lado de fora, de cima, né? Aonde eu vejo a epiderme, ou se queimou aqui, rompeu a epiderme e queimou lá no fundo, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, quando eu falo a profundidade, eu estou falando de primeiro, é onde eu sempre classifico primeiro, segundo e terceiro grau. É aí, quando eu falo isso, eu estou falando de profundidade. É só vocês lembrarem, se eu estou falando de camada da pele, eu estou falando de profundidade. Então, aqui, primeiro grau é quando eu queimo somente a epiderme. Epiderme é qual camada da pele? A mais superficial, a mais externa, a que a gente enxerga, ó, epiderme. Então, todo paciente que queimou a epiderme e não rompeu a pele não abriu, não chegou lá até o osso, eu falo que o paciente teve uma queimadura de primeiro grau. Qual foi a causa da queimadura de primeiro grau desse paciente? Uma causa térmica. E eu olho lá pelo que ele queimou, tá? Ou uma causa biológica, né? Que foi uma lagarta que passou nele e deu queimadura de primeiro grau. Por quê? Lesionou somente a epiderme, que realmente é o mais comum, né? As lagartas dão, geralmente, queimaduras de primeiro grau, porque acometem, dói muito, mas acomete apenas a epiderme, tá? E quais são as características que o paciente vai manifestar ali, que eu vou conseguir olhar, avaliar o meu paciente e ver? Então, ele vai ter dor, porque quanto mais externa a camada da pele, mais terminações nervosas nós temos, mais sensibilidade nós temos. Então, quanto mais externo, mais dor eu sinto. Quanto mais grave a lesão, menos dor eu sinto. É o contrário, tá? Uai, professora, mas o trem foi lá no fundo, você falar que não está sentindo dor? É. Depois nós vamos entender daqui a pouquinho por que eu estou falando isso. Então, quanto mais externo... Vocês já queimaram o dedo aí no fogão? O trem lateja e dói o dia inteiro, não para de doer, como se fosse uma queimadura horrenda. O povo até fala, nossa, é fresco demais, mas realmente ela dói mais, porque é onde nós temos mais sensibilidade, mais terminações nervosas, e é onde a gente precisa ter mesmo, né? Para justamente barrar que você queima até a terceira parte do corpo, a terceira camada do corpo, e fica lá esperando, ó, tá queimando, e você tá lá aguentando. Então, realmente tem que ter mais terminações externamente para você já tirar a mão. Se tem pouca terminação, você fica lá esperando, ó, sua mão esturricar, tá? Então, quando são queimaduras de algo que acometeu somente a epiderme, é primeiro grau. O paciente geralmente não, o paciente não tem bolhas. Então, toda queimadura que o paciente não apresentar bolhas, não fique em dúvidas, ela é de primeiro grau. Primeiro Professor, grau. Oi? num acidente, por exemplo, de moto, por exemplo, que o motoqueiro sai ralando ali no asfalto, ali é tratado como queimadura também, né? Ali, uma escoriação, não, a gente não trata como queimadura, não. É uma ferida Não, aberta. quando fica até branca assim a pele, Não, assim, não. É não, ferida. Aí a gente põe como é ferida ferida, né? mesmo. Tem que Ah, tratar como uma ferida, não como queimadura, não. Porque ela vai entendi. ter a Porque ela hemorragia tem, ela parece, né, uma queimadura, sim, né? porque realmente vai arrancando a pele ali na escoriação, né? Mas a gente trata como ferida, não como queimadura. Ah, beleza. Parece que o asfalto traz essa queimadura, né? A gente tem essa sensação, exatamente. Deixa eu só colocar aqui para vocês, para eu mostrando as coisas aqui. Eu fico com medo do meu computador travar e fico segurando de não... Então, aqui, ó, vocês vão ver isso mais profundo depois, só voltando aqui, ó, recapitulando.
Isso aqui é a parte externa da pele, aqui, ó, onde que a gente enxerga, ó, onde que tem até os pelos saindo. A primeira camada, ela é muito fácil de romper e chegar na segunda, essa aqui, ó. Quando eu vou ralar ali, eu já não abro a pele já não rompe, porque ela é muito pequena, a profundidade dela é pouco, então qualquer coisa que vem já consegue abrir e chegar na segunda camada. Então, a epiderme, essa pequena camada aqui, nós temos a derme, que é mais profunda, então, mais extensa, então ela vai demorar a chegar na terceira camada. Então, para eu ter uma queimadura que alcançou a terceira camada da pele, a última, ela tem que ser bruta, viu? Porque olha a extensão da derme. E a hipoderme também é pequena. Ó. Aqui eu já tenho músculos, depois tendões e ossos. Só de olhar, professor, você sabe se é de primeiro, segundo ou terceiro grau? Já, você vai saber também. É, porque assim, de primeiro grau é fácil, né? Que você vê a lesão na pele, entendeu? Fala assim, entre a segunda e a Ah, terceira, só de olhar assim, a olho nu, aqui eu não te expliquei a consegue segunda saber. aí. Vou te explicar a segunda camada para eu te dar, para você avaliar as imagens de primeira e segunda. Então, a primeira a gente viu que não tem bolhas. Eu não vejo a segunda camada da pele, eu fico vendo, a primeira, não rompeu, mas queimou a primeira. O paciente vai ficar com a vermelhidão local e vai sentir dor, e é muita dor, tá? A segunda camada, a queimadura de segundo grau, aqui, ó, a primeira na epiderme, eu vou ter queimadura, obviamente, da primeira, que é a epiderme, mais a derme. Então, eu já cheguei na segunda camada da pele queimada. Então, quando eu falo que uma pessoa tem uma queimadura de segundo grau, ela queimou a epiderme e a derme, que são equivalentes à primeira e segunda camada. Ela também sente dor, fica muito vermelho, mas ela tem formação de flictemas. Flictemas são bolhas, formação de bolhas. Nós aqui em cima vimos que ela é sem bolhas, ó, sem bolhas. O que vai diferenciar a primeira para a segunda é que ela queima mais uma camada na pele e vai aparecer bolhas. Então, vamos lá na primeira e segunda, para você ver. Ó, queimadura por radiação solar. Deixa eu só aumentar um tiquinho aqui, para você ver melhor. Aí, aqui. Então, aqui, eu tenho uma queimadura de primeiro grau. Por quê? Vermelhidão. Tem bolha? Não. Rompeu a pele? Eu estou vendo na segunda camada aqui? Não. A pele da mulher Não, aqui está toda íntegra, né? Toda coisa. Mas está queimada para danar, né? Isso é queimado, demais, considerado uma... nu. Uhum. Então, aqui é uma desculpa, queimadura de primeiro grau por radiação ultravioleta. Qual que é a causa? Radiação ultravioleta. Qual que é o grau? Primeiro grau. Aqui eu já tenho o quê? Uma queimadura, mesma coisa, com radiação solar. Mas o que é isso aqui? Uma bolha. Bolha, bolha, aqui ó, Então, como é que bolha. deixa chegar nesse ponto assim, gente? Mas a cor dele, lourinho, branquinho, vai chegar. Isso aqui não precisa nem fazer sol, gente, só como um maço fica. Ah, Então, aqui ele tá vermelho, né? Esse aqui branco é que passou pasta d'água, né? Aqui ele tem vermelhidão, dor e bolha. Então, ele é uma queimadura de segundo grau. Porque o que está deteriorado aqui não é só a primeira camada, é a primeira e a segunda. Porque assim que eu romper essa pele aqui, eu já vou ter exposição da segunda camada da derme, automaticamente. Quando romper essa pele, eu já tenho exposição da derme. eles falam que não é bom estourar, não, né? Não, não Romper, pode. né?
Não, você ajuda o corpo a expor a derme e ficar mais vulnerável a micro-organismos, né? Aqui é barreira de micro-organismo, a derme já não é. A derme, se cair micro-organismo ali, já é mais propenso de cair na sua corrente sanguínea e disseminar para o seu corpo. Então, você viu a diferença clássica aí da primeira e da segunda? Sim, sim. A terceira, então, terceiro grau. Nós já temos as 3 camadas. Epiderme, derme, subcutâneo. Subcutâneo é a mesma coisa de que hipoderme, tá? Algumas literaturas vão estar subcutâneo e outras hipoderme. Subcutâneo e hipoderme é a mesma coisa, é a terceira camada da pele. Subcutâneo e hipoderme é a mesma coisa, é a terceira e última camada da pele. Então, eu tenho epiderme, derme e hipoderme. Então, a paciente queimou essas 3 camadas. Então, ele sente pouca ou ausência de dor, não sente dor. As lesões, às vezes, ficam um pouco esbranquiçadas, de tanto que queimou, fica seca e pode chegar a um aspecto de carbonização. O povo lá da Boate Kiss, né, gente? Queimou, foi por queimadura ou por lesão pulmonar, asfixia? Segundo o legista da época, eles morreram primeiro de inalação, viu? Eles não sofreram assim não, viu, gente? O tanto que a gente acha que ficou queimando o corpo lá, e eles sentindo, não. Eles A morreram maioria foi por intoxicação. isso, e por inalação, né, da fumaça. Então, primeiro eles morreram por causa disso, depois teve a queimação, cremação do corpo, né, através das chamas que estavam lá dentro. Então, a gente consegue saber o legista através de como que foi, né, a queimadura, como que começou e tudo mais, o estágio do corpo. Então, o terceiro grau é onde o paciente quase não sente dor, e não sente mesmo, gente. Porque aonde que eu falei que nós temos mais terminações nervosas? Na pele externa, né, na epiderme. Porque eu preciso ter mais terminações nervosas mesmo, igual eu falei, para ser uma barreira. Para eu já sentir algo que está deteriorando a minha pele, que pode chegar até meu órgão e tirar. Se eu tenho pouca terminação, que é o que acontece com diabético, paciente diabético, ele não tem muita sensibilidade das coisas, não sente muita dor, é onde que é o perigo, né? É onde que ele vai ficar lá sentindo o calor, enquanto não der uma queimadura mais gravíssima, ele não vai tirar a mão. Então, ele não tem muitas terminações nervosas, e já matou as terminações nervosas que sente dor, todas do lado de fora. Quando ele chega aí na hipoderme, ele já não tem mais, por isso que ele não vai sentir dor. Mas o paciente vai sentir um pouquinho de dor por causa disso aqui que eu vou mostrar a vocês. Porque nem sempre o corpo vai queimar homogeneamente, né? Às vezes ele vai queimar diferente, quer ver? Algumas partes vão chegar à terceira, outras não. Aqui, ó. Tem uma outra, essa aqui que eu queria. Então, aqui, lembra que eu falei? A terceiro grau fica mais esbranquiçada a pele? Então, todas essas regiões que estão extremamente brancas é onde é terceiro grau. Aqui ela não sente dor, mas o paciente vai urrar de dor, porque tem alguns lugares que ela tem segundo grau, ó. Então, aonde aqui, ó, uma baita de segundo grau aqui, ó, ela vai sentir dor, gritar de dor pelas de segundo grau, não pelas de terceiro grau. Ela não sente dor na de terceiro grau, ela sente dor na que chegou a primeiro grau, que ela deve ter algum lugar aqui que está mais machucado, e não rompeu a pele, mas ela vai sentir as de segundo grau aqui, ó, onde tudo está vermelho, ó. Tudo aqui que está esse pedaço vermelho, assim, é onde que é segundo grau, é onde que ela vai gritar de dor, ó. Aqui é onde eu já tenho também, aqui, ó. Essa camada aqui é a epiderme, ó, a primeira camada. Aqui eu tive rompimento dela, ó. Ó.
Aqui eu já cheguei à terceira camada, ó, de uma criança. Ó. Aqui também, ó. Caramba, é feio pra caramba, né? Fala não, o pior dor do mundo é a queimadura, né? Paciente todo queimado, imagina você manter um paciente desse, pensa. Isabela, esse óbito aí é em decorrência da queimadura ou não? Não, aqui não está em óbito, não, está até sondado, ó. Ah, Ainda não está não. em óbito, não. Não, ainda não. Mata meu paciente, não. Aqui, ó, está até com sonda, ó, vesical de demora, está todo aqui monitorado, ó. Acesso venoso central. Primeiro da esquerda aí. Aqui tá, Sim. não, ó, tá até olhando para nós, ainda não tá, não. Mas o paciente, gente, ele não morre pela queimadura, não. Queimou 80%, ele morre pela complicação da queimadura. O que que ele morreu? Ele queimou 70% da pele. A pele é o quê? Ah, que leva água, leva isso, leva aquilo outro. Entendi. Se eu queimei uma extensão grande da pele, é onde que eu vou ter uma descompensação hidroeletrolítica, né? Que é a água do corpo. Então, meus órgãos todos vão sentir essa descompensação. Eu vou começar a ter alteração renal por causa disso, eu vou começar a infectar dentro do hospital, porque eu estou com a pele toda exposta, está um monte de micro-organismo dentro do hospital, eu vou me contaminar. A dieta vai ser via sonda, né? É um paciente que muitas vezes não vai ter condição de se alimentar normalmente. Eu vou ter a diurese prejudicada, que é urina e fezes. Então, o paciente, geralmente, ele morre se tiver que morrer, né? Ele morre pelas complicações, né? Não em si, pelo fato da queimadura, não. O que a queimadura vai trazer para o funcionamento do corpo dele todo de complicação, né? Se for um muito próximo da glote, né? Onde que ele tem um edema, a glote colaba, você não consegue respirar. As sobreviventes da Boate Kiss, todas fazem tratamentos psicológicos, obviamente, né? E outras fazem pulmonar, né? Tem bombinha que usa até hoje, né? Sequelas, uma manca, teve a pele retraída porque teve uma queimadura muito grande, né? Se vocês verem esses documentários aí, eu gosto de ver essas coisas, né, gente? Então eu acompanho tudo. Tem muita história das poucas 3 ou 4 sobreviventes só que tiveram, né? Deixa eu voltar aqui para minha apostila. Então, nós temos a causa, é o que causou a queimadura. Foi um ferro quente, né? Uma lagarta, um sol de praia, essa é a causa. Agora, quando eu falo a profundidade, ó, profundidade, primeiro, segundo, terceiro grau. E quando eu falo da extensão, né? A extensão. Foi 80, 90 ou 10% de queimadura, né? Então, para eu calcular a extensão, a gente tem que ter sempre um somatório de 100% aí do corpo. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó. Deixa eu diminuir aqui para ter um espaçozinho para eu escrever aqui. Então, aqui, a gente sempre... Não ri do meu desenho, não, viu, gente? Eu não tive infância, não. Eu tenho o bonequinho aqui, que eu tenho a cabeça, o pescoço, o pé, o braço e a perna. Sempre eu contabilizo, na apostila de vocês não tem escrito isso não, viu, gente? A cabeça e o pescoço juntos. Aqui tem que dar 100%. Então, aqui a virilha sempre é 1%. Deixa eu lembrar. O tórax é 18%. Aqui, ó, a cabeça e o pescoço é sempre contabilizada a mesma coisa. Deixa eu só liberar a Bárbara e entrar aqui. Então, aqui eu tenho 9% do braço inteiro. 9%. O outro braço inteiro é 9%. A virilha é 1%. Ô, gente, quem entrou agora, põe um silencioso para mim, fazendo favor. Obrigado. Vai cair aí, viu, gente? O link, eu espero vocês retornarem. Ih, meu desenho vai desmanchar todo. Quando cai.